Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar o reino protista e vamos abordar nesse vídeo apenas os protozoários. Vamos deixar para um próximo vídeo as algas do reino protista para que esse não fique muito extenso. Então, os protozoários, eles possuem como característica geral seres unicelulares, heterótrofos e eucariontes. Então, seres que apresentam uma única célula, que são incapazes de sintetizar o seu próprio alimento e que possuem um núcleo organizado. Lembrando que os únicos seres procariontes são aqueles lá do reino Monera que a gente já estudou, que são as bactérias. Eles são classificados, os protozoários, de acordo com o tipo de locomoção. O primeiro filo aqui são dos sarcodinhos, também chamado de risópoda ou ameboides. Esse termo sarco vem de carne, está fazendo uma referência ao pé carnoso, um pé volumoso. Rizo vem de raiz e podo significa pés. Então, são pés que se projetam a membrana plasmática e o citoplasma e lembram uma raiz. Ou simplesmente ameboides, onde os principais representantes são as amebas. Esses seres se movimentam por pseudópodes. Podos significa pés e pseudo significa falso. Então, esses animais, eles utilizam esses falsos pés tanto para locomoção como para captura de partículas sólidas. Então, uma ameba, se ela percebe a presença de algo sólido, ela vai projetar essa membrana plasmática e citoplasma na intenção de abraçar esse alimento. Uma vez o alimento englobado, agora ele vai sofrer uma digestão na presença dos lisossomos. E os restos que não forem metabolizados, que não forem digeridos, a célula elimina por qualquer parte da membrana plasmática. Não existe um local único para a entrada e nem para a saída de substância. Então, aquilo que ela rejeita, ela elimina e o processo é exocitose. Citose, célula, e exo, para fora. E o processo em que ela engloba, que ela abraça esse alimento, nós chamamos de fagocitose. Citose significa célula e fago significa comer. Olhando aqui a anatomia de uma ameba, a gente percebe que ela possui um núcleo organizado, algumas organelas citoplasmáticas, e possui o vacúolo contrátil. A função do vacúolo contrátil, que também é chamado de vacúolo pulsátil, é eliminar o excesso de água que entra por todos os lados da membrana por osmose, ou então essa água que entra juntamente com o alimento que foi fagocitado. Então, a forma de sobrevivência das amebas que vivem em água doce, pelo fato dela ter maior concentração de sais e de outras substâncias em relação à água, a água ela entra por osmose para equilibrar a concentração. Então, para que ela não venha só entrar água e venha até morrer, sofrer uma lise da membrana, elas possuem esses vacúolos que eliminam de tempos em tempos esse excesso de água. As amebas, elas podem viver livremente, ou em comensalismo, ou então parasitas. A Amoeba proteus, ela vive livremente na água doce, de rios, de lagos e etc. A Entamoeba coli, ela vive no nosso intestino grosso, se alimentando de bactérias e detritos alimentares, mas não causam nenhum dano ao ser humano, ao hospedeiro, e também não invade tecidos. Então, para ela, o que a gente entende por relação comensal? É uma relação zero e positiva. Para a bactéria, para a ameba, que se alimenta de detritos alimentares do hospedeiro e também de bactérias, a relação é positiva. Para o hospedeiro, a relação é neutra, quer dizer, ela nem causa benefícios e nem prejuízos. Já a entamoeba histolítica, ela é parasita o intestino,
formando abscessos, que são feridas. Essas feridas acabam por romper e liberar sangue e pus no intestino, o que leva a uma diarreia sanguinolenta, é uma característica de que tem amebíase. A pessoa, ela adquiriu através de uma água ou alimento que foi contaminado, ou às vezes de uma mão que não foi devidamente lavada antes das refeições. Então, como profilaxia, o ideal é lavar as mãos, os alimentos, frutas em geral e verduras, antes de colocar na boca, filtrar e ferver a água. São medidas básicas de higiene, né, de saneamento. Elas também podem levar a cólicas, a anemia, justamente pela perda de sangue nas fezes, a uma perda de peso, gases em excesso, levam também à fraqueza e outros sintomas. O tratamento recomendável, o médico ele vai prescrever, mas geralmente com o metronidazol resolve. As amebas se reproduzem de forma assexuada através de uma bipartição ou divisão simples ou cisparidade. Simplesmente o material genético ele se duplica, posteriormente o citoplasma se separa e agora a membrana plasmática se separou. Então nós temos aqui uma reprodução assexuada com a formação de clones, células filhas que são geneticamente idênticas à célula mãe. Dando continuidade ao segundo filo, vamos falar sobre os cilióforos. Foro significa portador e cílios de cílios, né? São seres ciliados. O exemplo mais comum é o paramécio caudato, esse ser de vida livre que vive em água doce. Assim como o ameba, ele tem um problema osmótico, pelo fato dele habitar em água doce e ele possui maior concentração do que a água entraria por todos os lados, pela membrana plasmática, por osmose. E para evitar esse problema de osmorregulação, né, eles possuem esses vacúolos pulsáteis ou vacúolos contráteis que servem para eliminar água de tempos em tempos. São seres, morfologicamente falando, em relação à ameba, mais evoluídos, né? Você observa que eles apresentam dois núcleos, um macronúcleo e um micronúcleo. O macronúcleo ele acaba por controlar todas as atividades da célula, metabolicamente falando, enquanto que o micronúcleo ele está mais ligado com a reprodução sexuada. Também falando em relação à ameba, a ameba em qualquer lugar da membrana plasmática ela serve para entrada de alimento. Já no paramécio, ele possui uma entrada específica para esse alimento. É como se fosse uma boca celular. Essa boca, que é essa que eu estou circulando, nós chamamos de citóstoma, tá? Onde estoma vem de boca e cito celular. Depois o alimento ele é conduzido como se fosse uma espécie de faringe, só que é uma faringe celular, citofaringe, que é essa outra que eu estou aqui circulando. Posteriormente ele vai agora cair num vacúolo, esse vacúolo vai sofrer a ação de enzimas dos lisossomos e aquilo que foi rejeitado vai ser eliminado por um local específico, não é qualquer local da membrana que serve para eliminação de dejetos, mas esse localzinho específico que é chamado de citopígio ou citoprócto, onde cito nós já sabemos é célula, pígio vem de ânus, né? Ânus celular, né? Bem rudimentar, claro. O paramécio se reproduz tanto assexuadamente quanto sexuadamente. A reprodução assexuada é a mesma que foi observada na ameba, sendo que os núcleos se separam, posteriormente toda a célula acaba se dividindo, formando duas células filhas iguais à mãe. Nós chamamos isso de divisão simples, ou divisão binária, ou bipartição, ou cisparidade. Mas ele também pode se reproduzir de maneira sexuada, onde dois paramécios eles vão se encontrar e através desses cílios que servem tanto para auxiliar na locomoção, quanto agora ele vai ser utilizado na reprodução,
os micronúcleos eles são trocados. Na troca desses micronúcleos, ao se separarem os paramécios, eles estão geneticamente diferenciados. Nós chamamos essa reprodução de conjugação. Ok? Por isso, reprodução sexuada. Eu não posso afirmar aqui que ocorreu a troca de gametas, até porque eles não produzem gametas, e não posso dizer que uma célula é masculina e outra é feminina. Desculpa aí esse som, isso aí foi um problema da calha aqui da casa. Continuando, vamos para o terceiro filo dos protozoários, os mastigóforos ou flagelados. Esforo significa portador e mastigo de um chicote. Esse chicote aqui que ele está se referindo é o próprio flagelo, que pode ser, na maioria dos mastigóforos, único, mas ele também pode ser 2, 4, 6, dependendo qual é a espécie. A maioria deles são de vida livre, mas existem os flagelados também que causam doenças e a gente vai ver cada doença separadamente. Existem aqueles que vivem em mutualismo, como o triconinfa que vive no intestino dos cupins. Os cupins, a gente sabe que come madeira, mas se não fosse a presença dos triconíferos, ele não conseguiria digerir a madeira. Então, existe uma troca de favores e ela é íntima, que se eu separar do intestino do cupim todos os triconíferos, o cupim ele vai morrer, porque ele não vai conseguir digerir a madeira. E o tripanossoma, aliás, e o triconífer do cupim também não iria resistir longe do abrigo e desse tipo de alimento, tá? Então, existe uma relação muito íntima, muito próxima, e se eu separar os seres, eles vão morrer. A reprodução também é uma reprodução assexuada por bipartição na maioria dos flagelados. A primeira doença que nós vamos observar é a doença de Chagas, também conhecida como o mal do lenhador. O protozoário causador da doença de Chagas é o Trypanosoma cruzi. É esse que eu estou circulando na figura. Esse protozoário habita no intestino do barbeiro, que é esse percevejo, esse inseto percevejo, também chamado de chupança ou procotó, cujo nome científico é Triatomas infestans. Ele recebe esse nome vulgar de barbeiro porque, como ele tem hábitos noturnos, então ao fazer o reparto sanguíneo, quer dizer, ao fazer a alimentação que é de sangue tanto do macho como da fêmea, ele prefere parasitar essa região do rosto, da barba, né? Por isso o nome barbeiro. O Trypanosoma cruzi habita em tatus, morcegos, gambás, raposas, são os reservatórios. E esse percevejo, ao se alimentar do sangue desses reservatórios, acaba por se contaminar, onde o Trypanosoma cruzi passa a habitar o intestino do barbeiro. O barbeiro, quando encontra um hospedeiro humano, ele injeta um material bucal que é do tipo picador e sugador. Na saliva existe uma substância anestésica e analgésica. E como ele fica ali algumas horas até que todo o tubo digestivo dele esteja cheio de sangue, ele acaba por defecar. Então, onde é que está o problema? É na picada do percevejo? Não, são nas fezes que ele deixou. Quando ele já está cheio de sangue, que ele abandona o hospedeiro humano, o efeito da anestesia acaba por passar e a pessoa vai sentir dor e ardor. E ao coçar, ela leva as fezes que está próximo à picada até o localzinho da abertura, e é por esse local que o tripanossoma cai na corrente sanguínea.
Caindo na corrente sanguínea, esse Trypanosoma cruzi, ele vai parasitar o coração, o intestino grosso e o esôfago, causando um crescimento em grande quantidade, né? Desculpa, em grande quantidade não, acaba por dilatar o coração. Por isso também é conhecido como a doença do coração grande. Só no Brasil são 5.000 óbitos todos os anos devido a esse tipo de parasitose. Já foi também verificado que transplantes, transfusões sanguíneas e também em amamentação também se pode passar o Trypanosoma cruzi de hospedeiro para hospedeiro, tá? A profilaxia seria evitar morar em casas de barro, porque é nas frestas do barro, é entre aquele onde fica o buraquinho do barro que habita o barbeiro lá, tá? O Triatoma infestans, ou então nas palhas. Como ele é um inseto grande, ele possui voo rasante, ele não consegue parasitar pessoas longe. Então, geralmente, quem tem a doença de Chagas, ou porque ela mora numa casa de barro, ou tem um vizinho bem próximo que mora numa casa dessa. Então, a profilaxia, o ideal seria evitar esse tipo de moradia. Vamos para a próxima doença. A úlcera de Bauru, ela é transmitida através desse protozoário, que é a Leishmania brasiliensis. O vetor, né, que é aquele que abriga o protozoário, é o mosquito Phlebotomus, mosquito fêmea, né, que também é chamado de mosquito palha. Lembrando que as fêmeas é que se alimentam de sangue, porque elas precisam de ferro e outros nutrientes do sangue para a produção dos ovos. Já os machos, eles se alimentam da seiva elaborada das plantas. O nome científico desse mosquito é o Lutisomia longipalpis. Bom, a Leishmania brasiliensis, que é o protozoário que está no aparelho bucal do mosquito, parasita a pele humana e a mucosa do nariz, da boca, das orelhas, provocando essas feridas desfigurantes, né? Pode inclusive destruir o septo nasal, que é de cartilagem. Então, a profilaxia, a prevenção mais correta seria exterminar o mosquito palha, evitando água parada. Lembrando que para mosquito, eles colocam os ovos em água parada. Também usando inseticidas ou repelentes, protegendo as portas e janelas com telas ou utilizando mosquiteiro ao dormir, porque os mosquitos eles possuem hábitos noturnos. No calazar, nós temos o protozoário Leishmania chagas habitando o aparelho bucal do mesmo mosquito que causa a úlcera de Bauru, que é a fêmea do mosquito palha ou mosquito Phlebotomus, nome científico Lutisomia longipalpis. Então, a profilaxia da úlcera de Bauru também serve para o calazar. Nesse tipo de parasitose, o mosquito ele pica também outros animais, então esses outros animais são vítimas assim como os humanos. Não foi o animal, a saliva do animal que entrou em contato com o ser humano, daí ele desenvolveu o calazar. Nessa doença aí seria a raiva, né? Uma virose. Nesse caso, tanto o homem como o animal, eles foram vítimas lá da picada da fêmea do mosquito palha. No ser humano, causa o inchaço do baço, do fígado, dos rins, do intestino. O indivíduo ele sente muita febre, perda do apetite, e você observa o aumento da região abdominal, né? É a hepatoesplenomegalia. A próxima doença causada por flagelado é a doença do sono, transmitida através da picada da mosca tsetse. Não é normal uma mosca picar. A gente percebe que o aparelho bucal dela é picador, sugador. As moscas, elas possuem um aparelho lambedor. E
no aparelho bucal da mosca tizé-tizé, também chamada de Glossina palpalis, que abriga o Trypanosoma gambiensis. Ao picar a pessoa, esse Trypanosoma gambiense acaba por atingir o licor. O que seria esse licor? O líquido cérebro-espinhal, o que causa febre, fraqueza, uma sonolência profunda, até a pessoa perder mesmo a consciência e leva, na maioria dos casos, a óbito. E uma última observação, essa mosca tizé-tizé é africana. Então, a gente pode afirmar que a doença do sono, ela está isolada no continente africano. E o quarto filo dentro do reino protista, falando da parte dos protozoários, são os esporozoários ou apicomplexas, que são os únicos que não apresentam nenhuma estrutura locomotora, então eles não se deslocam. Lembra, inclusive, esse que eu estou circulando, lembra uma gota de água, né? Eles se reproduzem por esporogonia. O que seria isso? É quando um núcleo ele não se divide só duas vezes como nas outras células, ele se reproduz, ele se divide primeiro várias vezes, formando os esporozoítos, uma espécie de esporos. Então, nós podemos afirmar que aqui se trata de uma reprodução assexuada, né, por fissão múltipla. Já não é uma divisão simples ou divisão binária, e sim múltipla. E a principal doença dentro desse filo dos esporozoários é a malária. A malária ela é transmitida pela picada do mosquito fêmea, mosquito prego, também chamado de mosquito anófeles. E o protozoário é o do gênero Plasmodium, que pode ser tanto o vivax, como o Plasmodium malariae, como o falciparum. A diferença entre eles está principalmente no tipo de febre. No Plasmodium vivax, a febre é chamada de terção benigna, que são febres em intervalos de 48 em 48 horas. Então, o corpo ele tem 2 dias para se recuperar desse estágio febril, então ele não é tão letal. Já no malariae, é chamado de quartã benigna, a febre ocorre de 72 em 72 horas, sendo mais branda ainda que a do Plasmodium vivax, onde o corpo ele tem 3 dias para se recuperar. Já no Plasmodium falciparum, ela é chamada de terção maligna, justamente porque as febres elas são irregulares, ela pode acontecer 3, 4 vezes estágios febris muito altos num dia só, o que incapacita o corpo de se recuperar. Então, o maior número de óbitos é desse Plasmodium falciparum. De todas as doenças causadas por protozoários, a malária é a que mais mata no planeta Terra. Tá aqui a figura do mosquito prego, tá? E os sintomas de uma pessoa com malária são febres muito altas, mal-estar, as hemácias acabam por se romper, né? A morte, destruição de hemácias. E a profilaxia é não deixar água parada, todas aquelas medidas para evitar a presença do mosquito. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da explicação e que não tenha ficado nenhuma dúvida. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.